noite, amigos. Estamos aqui no nosso novo estúdio do The Dealers. Dentro da Alta Variar, a gente fez uma remodelação total do estúdio. E, para essa inauguração, a gente convidou uma pessoa... Eu vou ler só o currículo dele, para vocês tentarem descobrir quem é. Vamos lá. Ele atende pelo nome de professor. Ele é economista pela Unicamp, mestre em neuromarketing pela Florida Christian University de Orlando, nos Estados Unidos, doutor em Business Administration pela mesma universidade. Ele participa do programa de pós-doc, de pós-doutorado dessa universidade. Ele é professor dessa universidade também, da Florida Christian University, e ele é especialista em gestão de concessionárias há mais de 25 anos. Então, pessoal, assim, ele realmente vive e respira as concessionárias brasileiras e tem números que antes nunca ninguém pesquisou. Eu estou aqui com o meu amigo Otílio Rodrigues, professor Otílio Rodrigues, PhD. Muito bem-vindo ao The Dealers Podcast. Estou muito feliz de ter você aqui. O prazer é todo meu, me sinto honrado, agradeço pelo convite e é um grande prazer estar aqui contigo, que conhecemos de longa data, muita história aí na rede. Quantos anos que a gente começou lá em Cuiabá. E estamos aí. Estou aqui para esse bate-papo e ficamos à vontade aí para conversar sobre o nosso querido setor da distribuição. Muito bom. É o seguinte, Otílio, você saiu do Piauí, de Picos, não é isso? Isso. Como é que Picos, o cara... a cidade mais fria do Brasil. Então, e faz frio lá, né? Faz frio, 47 graus. 47 graus, é o normal. Tem duas estações do ano, né? Isso. Inverno e verão. Isso. Aí como é que a pessoa que sai de Picos, no Piauí, se transforma em doutor nos Estados Unidos? Conta um pouquinho dessa história, por favor. Não tem nada de especial nisso. Desde criança eu alimentava o sonho de... Assim, São Paulo exerce um fascínio na mente do nordestino. E muita gente, na década de 50, 60, migrou para cá. E eu alimentava esse sonho. Eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para São Paulo. Então eu vim para estudar. Você não veio com teus pais? Você veio sozinho? Eu vim sozinho, vim para estudar, né? E vim com a cara e a coragem, tinha dinheiro para sobreviver um mês. Era o dinheiro que eu tinha. E se eu não conseguisse alguma coisa, tinha que voltar. Tinha que voltar. Aí eu fui ficando, e aí eu trabalhei no Banco do Brasil, né, que aí me permitiu estudar. E aí eu passei na Unicamp, comecei a estudar na Unicamp, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado na Unicamp. E depois, aí a Unicamp fez, só contando um pouco da historinha, né? Como que eu entrei no setor, a Unicamp tinha uma parceria com empresas. E aí a Associação Brasileira de Distribuidores de Motocicletas, a ASSOHonda, contatou a Unicamp para fazer um trabalho que eles precisavam de treinamento. Não tinha treinamento naquela época disponível, década de 90. Então, a Unicamp fez um convênio com a ASSOHonda e eu fui o coordenador desse convênio pela Unicamp. Aí eu comecei a trabalhar e aí o pessoal da ASSOHonda gostou. Eu não sabia nada de revenda. Eu fui para dentro de uma concessionária em Campinas, onde eu morava, onde eu moro ainda hoje, e fui lá aprender tudo. Aí eu juntei a parte acadêmica com a parte prática. Quando terminou o convênio, aí a ASSOHonda falou para mim assim, olha, gostamos do seu trabalho, a Unicamp é muito burocrática, passou um ano para assinar esse convênio, um ano para assinar o convênio. Nossa Senhora. Era reunião, e adiava, faltava alguém, aí a ASSOHonda chegou e disse assim, olha, vem trabalhar para a gente, você foi quem fez tudo, então a Unicamp só participou, E assim começou. E aí eu fui ficando, e foram surgindo novas encomendas, e hoje estou aqui. Isso faz mais de 25 anos. 25 anos. Aí, durante todo esse processo, nós fizemos a Universidade ASSOHonda,
produzimos o MBA em concessionárias Honda. Então, foram 25 anos dedicados ao segmento de distribuição de veículos. Eu conheço praticamente todos os estados, todas as grandes cidades dos estados brasileiros, já estive lá pessoalmente. Praticamente, eu diria que 95% das concessionárias Honda ou já fizeram encontros de trabalho, treinamento comigo, ou eu já estive lá pessoalmente. Quantas concessionárias, só para ter uma ideia, quantas concessionárias de moto tem no Brasil hoje e quantas Honda? Honda tem, assim, porque hoje é difícil o conceito, né? Tem ponto de venda, tem 1.300 concessionárias Honda, pontos Honda, né? 1.341. Isso muda todo dia, claro, né? Claro, mas tá aproximadamente. Abrindo, né? Isso. Eu não tenho aqui de memória o número total de concessionárias de todo o segmento, né? Eu até tenho esse número, mas não guardei de memória. E assim, só que essas revendas têm ocorrido um movimento nos últimos anos de consolidação e redução do número de titulares. Menos donos. Isso, menos donos. E mais concentrado. Isso, uma concentração. Hoje, essas 1.000 deve ter, não chega a 300 proprietários, né? Mais ou menos isso. Isso você falando da rede Honda. Da rede Honda. Mas as outras redes, a rede Honda hoje representa o quê? 80% das vendas? Isso. Assim, os números também variam, né? Tem caído ultimamente, esse último ano ficou em torno de 72%, 73%. Mas é muito significativo, ali, né? Sim, sem dúvida. E assim, porque faltou produto da Honda. Tiveram problemas de produção, uma demanda muito maior, e aí os concorrentes aproveitaram para crescer nesse período da pandemia para cá. Fazendo um paralelo com o mercado de automóveis, que eu sei que você conhece bastante também. Um pouquinho. Nunca antes na história desse país a gente teve tanta invasão de marcas novas. Sim, isso. No mesmo um curto espaço de tempo. Né? E isso não aconteceu tanto com moto. Eu acho que também pela hegemonia da Honda no setor. O que você acha? Qual é a tua visão? É o seguinte, nós temos discutido bastante, e eu participo de um grupo de pesquisadores, que tem gente do mundo inteiro, que está pensando assim, o futuro nos diversos segmentos, né? E a gente tem pensado essa questão do segmento de motocicleta e do futuro do negócio concessionário, né? No Brasil, acontece o seguinte, por que a Honda tem uma posição hegemônica, que é um caso único no mundo? Um país de dimensão continental, uma fábrica deter esse market share que tem hoje. Por que isso acontece? Primeiro, o Brasil é um continente. Qualquer nova marca que chegar aqui, mesmo que, vamos hipoteticamente imaginar que chegou uma marca de nível de qualidade de produto superior. Ótimo. Para que essa marca consiga chegar na mente do consumidor, né, que é o share mind, que a Honda hoje está na mente do consumidor, quando fala motocicleta, o que vem na mente do consumidor? CG Titan. Isso aí. Então, isso levaria um bom tempo. E a distribuição de um país continental para chegar nos mais recônditos lugares desse país, precisaria uma empresa bancar a sobrevivência de um concessionário, porque ele iria iniciar vendendo 20 motos mês, 10 motos mês, não sobrevive para vencer a Honda, para mudar essa, vamos dizer assim, a solidez da marca na mente do consumidor. Então, eu diria que uma das barreiras à entrada é o negócio distribuição, canais de distribuição. Tá, mas por que com carro não é assim? Pois mas é porque carro começou, a Honda, vamos voltar ao ano de 1992. Não estou dizendo Honda. Eu estou falando do mercado como um todo. Tá. Acontece que o mercado brasileiro, desde a década de 90, lá, quando tinham 4 marcas, mas eram 4 marcas que estavam ali dividindo, cada uma tinha muito próximo, 20%, 20%, alguma coisa assim. Nunca foi. Agora, a Honda, em 1993, janeiro de 93, a Honda vendeu 3.000 motocicletas no mês e tinha planos de fechar no Brasil. Aí o que aconteceu? Veio o Plano Real. E no Plano Real, o que foi que aconteceu? O consórcio ficou 50 meses
sem reajuste de preço. Então, deixa eu te explicar uma coisa bem interessante. Antes do Plano Real, você teve a OTN, o RTN e os planos de preparação para o Real. Isso. Eu fui concessionário Honda Motos nesse período que o consórcio nacional difícil. Honda subia mais que o salário. Isso. E aí a gente vendia o consórcio, a cota caía em 2, 3 meses. Isso. Não tinha jeito de... E eu fiquei tão frustrado que eu vendia concessionária. Isso foi antes de 92. Exato, justo na época errada. Eu fiquei no pior período e vendi a concessionária no momento errado. Porque, se tivesse segurado mais uns aninhos... Se tivesse segurado 93... Aí teria isso. Então, só te contar um caos aqui, é interessante. Pois é, mas isso explica que nesse período, vamos imaginar um momento em que a Honda pensou em fechar as operações no Brasil. Isso é dito informalmente, eu não tenho documentos oficiais, mas a gente ouviu isso de líderes lá da Honda. E aí, nesse período, quando o Plano Real, em 94, decolou, a Honda vendeu o consórcio... Feito doido. E aí... ganhou uma posição de mercado sólida, porque, aliado a isso, tinha um produto de qualidade, e aí conseguiu atingir essa magnitude que os concorrentes... Eu fico realmente assim, impressionado como que uma marca como a Yamaha, que tem tecnologia, eles perderam o bonde, perderam a oportunidade. O momento. Então, você acha que o Consórcio Nacional Honda, o CNH, é a grande blindagem da Honda contra os concorrentes? Bom, primeiro, foi um fator preponderante para a Honda ter alcançado esse share. E aí, depois que alcança, aí fica difícil. Não, e o Consórcio Nacional Honda, e hoje, mesmo alguns grupos que têm seu próprio consórcio e tudo mais, mas eles são Honda, então eles acabam vendendo moto Honda de alguma forma... fazem uma blindagem nesse mercado. Sim, um colchão de segurança. Colchão absurdo, né? A concessionária abre já com 100 motos vendidas, 200, 300, 400, 1.000. Né? Agora, paralelo com o carro outra vez. Vamos lá. Olha lá. Como é que uma marca... eu sou uma marca nova que veio para o Brasil com veículos de qualidade. Como é que eu faço para me expandir no mundo do Brasil inteiro? Eu tenho que nomear concessionários... De automóveis. E aí? A questão é que hoje há uma interrogação que talvez mude o modelo de gestão de negócio por conta da questão virtual. Já não precisa mais, hoje tem diversas experiências na Europa, onde você não precisa mais de pontos físicos de concessionários, como foi no passado. Então, isso cria, e a gente tem discutido isso com os pesquisadores, isso cria novas situações... São novos canais de venda. Novos canais, que a gente não sabe no novos que isso canais vai de distribuição. Dar. Nós não sabemos, porque, olha, eu me lembro de um congresso FenaBrave, que nós participamos por volta aí de início dos anos 2000, onde um pesquisador chegou dizendo o seguinte: olha, vai acabar a concessionária. Vai acabar a concessionária, a internet vai dominar tudo e não vai existir mais concessionária. Falou isso. Não com essas palavras, mas o sentido era esse. Eu me lembro de concessionários que chegaram, voltaram para casa e venderam a revenda. Sério? Eu tenho um exemplo de uma pessoa no Rio Grande do Sul que fez isso. Nossa. Fez isso. Tá? E depois o que foi que aconteceu? Nós estamos aqui 25 anos depois e até agora... A rede só cresceu. Só cresceu. Com esses novos entrantes, a rede acabou crescendo. O pouco que eu aprendi na vida e no mercado é o seguinte: não adianta querer ser profeta do futuro, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, você me pergunta como que uma nova marca vai penetrar no Brasil? Aí, tudo é possível. Bom, primeiro tem que ter um bom produto. Nós estamos vendo aí as elétricas chinesas chegando, com todo... Mas tem as indianas, chegaram a Bajaj, chegou Royal Enfield. Isso. E agora, eu vejo assim, eu olhando para a motocicleta, primeiro, você falou, o mercado está blindado, e realmente, quando me perguntam qual é o futuro do negócio motocicleta, olha, o Brasil é um país tropical, verão o ano inteiro. Eu tive em Milão 8 graus negativos e andei de moto. Não é uma experiência muito boa. Imagine no inverno, 15, 17 graus negativos, você andar de moto. É impossível. Nós não temos isso. Nós temos uma população de baixa renda que não vai mudar
nos próximos 10, 15 anos. Não vai. Não muda. Para quem a motocicleta é o veículo que viabiliza a solução de mobilidade para esse pessoal. Eu vou dizer, e o acesso a crédito é restrito, onde entra o consórcio mais uma vez. Isso. Então, nós temos um país tropical, nós temos uma população de baixa renda para quem a moto é a solução de mobilidade. Eu tive no interior do Maranhão, um dos 3 estados de pior renda per capita do Brasil, e no interior lá, primitivo, onde não tinha... Eu tive numa cidade, uma das 3 únicas cidades no Brasil que naquele momento, hoje eu não sei, não tinha sinal de celular. Não tinha sinal de celular. Era uma das únicas 3 cidades do Brasil que não tinha sinal de celular. Mas as motos estavam lá. A moto era a solução de mobilidade daquele pessoal. Nós temos sérios problemas de mobilidade urbana. São Paulo, se tirar a moto, São Paulo congela, para. São Paulo precisa da motocicleta, senão vai congelar. No trânsito que eu falo, não é o clima. Então, nós temos sérios problemas de mobilidade nas grandes cidades, nós temos sérios problemas na zona rural, onde a moto é a solução de mobilidade para esse pessoal, e isso não vai mudar a renda, porque nos países desenvolvidos, eu estive estudando o mercado de motocicleta na Espanha, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, estive lá pessoalmente, e aí eu fazia uma análise do ranking dos modelos mais vendidos nos últimos 10 anos, 20 anos. O que acontece? São modelos de alta cilindrada. E no Brasil? Só baixa cilindrada. Só baixa cilindrada. Isso não muda nos próximos 10, 15 anos, porque a moto é a solução de mobilidade para o público de baixa renda. E tem mais. Nós não temos, por exemplo, como tem na Europa, o transporte ferroviário, onde em Paris tem 5 grandes estações, você chega em qualquer lugar da Europa num pulo. E tem sérios problemas hoje, como, por exemplo, Londres está cobrando pedágio urbano, Nova York está começando a cobrar mobilidade, pedágio urbano. Quando o trânsito no centro. E na Europa eles têm o trem, tem o metrô, que chega facilmente a qualquer lugar. O Brasil não fez a opção. Então vamos lá, vamos pensar no concessionário agora. Isso. Eu sou concessionário de carro e sou concessionário de moto. O mercado de moto está garantido no futuro. Então, moto está garantido. No futuro. Principalmente se eu for Honda. Sim. Né? E o de carro, ele vai sofrer, já está sofrendo, uma evasão de novas marcas. Isso. E muitos estão dizendo que vão colocar a fábrica no Brasil, Isso. vão vender 20, 30 mil, 40 mil, 100 mil carros por ano. Então, vai forçar que as margens, de alguma forma, do concessionário, que a montadora está sempre meio preservada, né? A venda no atacado ela baixe. É isso. Você acredita nisso que eu estou falando? Que as margens de veículos nos próximos anos devem baixar? Sim, isso é uma tendência. E as de moto estão mais ou menos blindadas. Mais ou menos. Mais ou menos. Não dá para fazer afirmações categóricas. A gente não quer ser profeta de nada. Tá, mas a gente está especulando. Mas é só especular vale. Analisando movimento, tendência, prováveis movimentos. Podem acontecer, podem não acontecer. Não dá para afirmar nada. Agora, carro tem uma questão. Tem esse movimento. Por que muitas marcas estão querendo vir para o Brasil? Porque em automóveis nós ainda temos um potencial de expansão. Eu estudei esses números. Eu vi, por exemplo, eu pego uma cidade como Campinas, onde eu moro. A relação é 1 veículo por habitante. E às vezes até um pouco melhor. Tem mais de um veículo, 1 ponto alguma coisa... Por habitante. Por habitante. Mas um lugar desenvolvido... Aí eu pego Chile, México, Argentina. Países mais ou menos com as mesmas características brasileiras, América Latina, cultura ibero-americana e tudo mais. Eles têm uma relação habitante-automóveis melhor do que o Brasil. O que é melhor? Melhor, assim, eles têm 3, 4 veículos nacionalmente por... habitante. Um veículo para cada 3 habitantes. Um veículo para cada 3. É diferente de Los Angeles, que tem 2 habitantes por... Não, 2 veículos por habitante. Bom, legal. Isso dá... Se eu pego 200 milhões de pessoas e temos 50 milhões de veículos, de automóveis, pegando aí, a grosso modo, arredondando os números, nós temos uma relação que varia hoje de 4 a 5 pessoas por veículo. Um veículo para cada 5 pessoas. Dá 0,2. Então. Isso.
Se eu levo isso para os números, para os parâmetros argentino, chileno e mexicano, nós poderíamos vender ainda O dobro. 20, 30 milhões de veículos a mais. Então, mas Aí, por isso, aí é a transição da moto para o porque carro. Né? Vamos pegar só uma as coisa. marcas de automóveis estão vendo isso. Já te interrompendo. Pensa assim, olha, a evolução da bicicleta para o jegue, do jegue para a moto, da moto para o carro. Tá. Esse pulo da moto para o carro, porque, concorda comigo? Sim. Ninguém quer pegar... É uma tendência natural. Ninguém quer pegar Sim. a mulher, 2 filhos Sim. e um monte de sacola e sair de moto. Perfeito. É difícil. Perfeito. Né? Sim. E as estradas muitas vezes esburacadas, né? Isso. E ele vai sacolejando. Isso. Tá. Se ele tivesse a oportunidade de trocar por um carro, em condições de manter o carro, óbvio, né? E uma parcela que coubesse no bolso dele, Certo. ele trocaria. Trocaria. Só que este pulo, no Brasil, você acha que não muda nos próximos 10 anos? Não acontece. Aí que está a questão. E eu tenho acompanhado muito isso e estudado isso. Pelo seguinte, manutenção do veículo. Se você fizer as contas, o custo do automóvel, e quando eu falo custo, não é o custo de aquisição, é o custo de manutenção, porque você compra um automóvel, ele desvaloriza, em média, 10% ao ano. Isso leva em conta. Isso é um custo real, material, concreto. O custo de manutenção mecânica, o custo de combustível, que é muito superior à moto, o custo de documentação, IPVA e tudo mais, né? Aqui em São Paulo é 4%. Seguro, estacionamento. Quando soma tudo isso, o nosso público-alvo de motocicleta não migra para o automóvel. É claro que tem ali na margem, aquele pessoal que está ascendendo economicamente, que está melhorando de vida, conseguindo uma renda melhor, sem dúvida que o desejo é o automóvel. O conforto, a comodidade e mesmo o status. É muito melhor prazer, conforto, status, conveniência. O automóvel, a experiência automóvel, nesse sentido, é superior à moto. Só que o cara não pode. Mais uma provocação. O cara não pode. Mais uma provocação. Eu estava até assistindo um podcast dos americanos outro dia, que ele fala assim, o valor mínimo de qualquer carro que ande nas ruas, ele vai chegar no mínimo a $1.500 a $2.000. Certo. Vai continuar andando na rua. Depois vira sucata. Sim. Mas de $1.500 a $2.000 é o preço mínimo que despenca qualquer carro. Tá. Aí eu vou pegar tudo que você falou aqui. Tá. Você não acha que a entrada do carro elétrico, Sim. que não tem custo de manutenção, não tem custo de gasolina, sim. Alguns estados o IPVA é mais barato, Isso. ou é de graça, mas tudo bem. Mas só por um tempo. Mas aí também. O custo do carro elétrico ainda é alto. É alto. Mas só que o custo do carro elétrico usado está despencando. Isso. Está despencando. E assim, eu vejo que cada vez mais ele vai ficar mais barato. Quanto mais idade ele vai ter, quanto mais idade ele vai ter, exato. Não só do novo, mas o usado. Do usado. Com mais idade. Você vai aumentando o volume e tudo. E aí seria uma saída. Porque assim, ele pega um carro, se ele tiver como abastecer, e vai ter em muitos lugares até de graça. Isso. Para abastecer. Não precisa pagar nada. Manutenção, não tem nada. Eu tenho carro elétrico, né? Eu troco palheta. Tá. Só. É uma manutenção. Eu estava rodando quase 70 mil quilômetros com os mesmos pneus. O pessoal diz que gasta mais no carro elétrico, o meu não gastou. Tá. Então, vendo assim, manutenção é zero. Tá? Sim. Seria esse pulo, talvez? Quer dizer, nos próximos anos, você fala nos próximos 10 anos. Isso. Tá bom, vamos esperar. Mais profetizando. Aqui nós estamos profetizando. Tá bom, especulando, desde que a gente tenha consciência que é uma especulação, o que eu não posso é dizer, afirmar categoricamente que vai acontecer isso como uma verdade. Mas se tiver bastante carro elétrico no mercado, barato, quer dizer, o preço do carro barato e a manutenção dele é muito barata, certo. Podia ter esse pulo, né, essa mudança. Mas tem, se eu fosse concessionário de moto hoje, eu pensaria em ter uma marca onde os meus clientes pudessem ascender. Certo, sem dúvida. Porque assim, possibilidades existem muitas. Eu acredito que é uma tendência, um movimento, a tecnologia vai baratear o carro, como também um problema que hoje existe, que é a questão das baterias e do descarte, mas a ciência vai solucionar isso.
daqui a pouco vai surgir, eu já vi notícias, né, de carregamento de bateria em 2 horas, em 30 minutos. Já tem experimentos científicos. E carros com mais de 1.000 quilômetros isso. de capacidade. Então, autonomia. a tecnologia vai solucionar essas barreiras, né? E a tendência natural, isso é um movimento do capitalismo universal, é barateamento dos produtos, né? A escala e a introdução de novos conhecimentos científicos vão permitir o barateamento. E aí cria uma grande incógnita que, sem dúvida... Agora, tem outra questão ainda também que tem que levar em consideração, que as cidades nossas não vai suportar tanto veículo nas ruas, tá? Mesmo que sejam elétricos. Veja o caso de São Paulo. Tá. Em algumas grandes metrópoles do mundo, como a cidade do México... Não, mas pega aí. A cidade não aguenta, meu. Tudo bem, mas a concentração de moto hoje, você tem em São Paulo que a moto é usada para serviço. Isso. Motoboy. Né? Isso é uma grande concentração de moto baixo cilindrado. Sim. Mas no Nordeste, você tem muito ainda... Eu não sei como é que está distribuído isso aí. Você deve saber melhor que eu. Ou seja, vende mais moto no Nordeste que no Sudeste? Assim, não sei. Em volume, o estado que mais vende moto é São Paulo, São Paulo, por conta da população. Onde mais vende carro também. Quando eu relaciono venda por habitante, aí, sem dúvida, o Nordeste e o Norte é muito maior do que o índice aqui. Entendeu? Então. Por exemplo, Teresina. Teresina é a cidade que mais vende moto, a capital que mais vende moto por habitante. Ah, é? E em volume é somente a 4ª maior do país. Mas quando eu pego moto vendida por habitante, é a maior. Então, proporcionalmente, a venda é maior. Em volume absoluto, não. Volume absoluto, não. Mas é isso. Agora, realmente, essa questão que você coloca deixa aí para todos os concessionários e marcas uma grande questão. Se vier a acontecer isso, essa tendência a barateamento do carro elétrico em termos da manutenção e da aquisição, porque mesmo que a manutenção é mais barata, tem o custo de oportunidade do veículo. Porque, meu caro, se você for fazer as contas, você hoje, o elétrico mais barato está 107 mil. 107 mil. Mas se você pegar o custo de oportunidade de você comprar esses carros chineses aí de 250 mil, você imaginar você imobilizar 250 mil reais num veículo, entendeu? Não é, tem que cair muito o preço. Agora tá bom, isso aí é outro segmento, que é um segmento que não tem grandes volumes de pessoas no Brasil para comprar volumes significativos. Agora, se o carro elétrico hoje é 100 mil, mas veja só, uma moto básica popular, 20 mil. 20 mil. 20 mil. 5 vezes mais. 5, 6 vezes mais. O preço do carro tinha que cair muito. Tem que cair muito. E isso não cai nos próximos 5, 10 anos, não cai tudo isso. Talvez daqui a 50 anos, pode ser, mas nos próximos... É isso que eu falo para os concessionários quando eles me questionam. Eu estou sempre sendo indagado. E aí, vale a pena comprar uma revenda? Eu continuo no negócio? São as perguntas que eles me fazem, né? Eu continuo no negócio porque, quando for a hora, eu tenho que sair na hora certa. Muito bom. Então, eu digo, olha, eu te garanto pelos próximos 10 anos. E mesmo uma coisa... Para motocicleta. E tem uma na rede, não só a rede Honda, qualquer concessionário de motocicleta não gosta de trabalhar moto usada. Isso. Isso é uma verdade. Isso é um equívoco grave, uma cegueira estratégica, é uma falta de visão e uma incompetência. E sabe o que é isso? Eu tenho uma explicação para isso. Qual é a explicação? A explicação é a zona de conforto do 0 km. Eu também acho. Tá, entendeu? Porque, olha, hoje, uma concessionária Honda, se você tem que ser muito ruim, muito mal profissional, e tem gente que consegue quebrar uma concessionária Honda. Porque é um negócio que, se você fizer o básico, está garantido. Sabe? A rentabilidade é fantástica. É o sonho de consumo de muitos concessionários, é ter uma concessionária Honda. Eu sou, vamos dizer, abordado
de muita gente no Brasil todo, em congressos, em encontros. Olha, quando tiver uma concessionária, me avisa. Eu tenho uma lista de espera. Uma lista de espera de gente que quer comprar concessionária Honda de motos, né? Então, mas mesmo assim, com um excelente negócio, não trabalha usado. Mas vamos pegar que não seja tão excelente negócio que nem trabalhar outras marcas, sei lá. Tá. Sim, mas vamos conversar sobre a moto usada. Então, mas eu tenho uma marca que não é tão boa. Mesmo assim, eu não trabalho moto usada. Sim. Por quê? O que eu acho é o seguinte. Bom, primeiro, existe um estigma do veículo usado. Primeiro, teve a questão no Brasil, duas barreiras que no passado, hoje está mais ou menos encaminhado, mas no passado impactou muito e criou barreiras para que alguém quisesse trabalhar com moto seminova. A questão da documentação e a questão mecânica, né? De defeitos ocultos e de tudo mais. Mas essas questões... Então, isso afastou muita gente. Você sabe que eu fui lojista de moto usada também. Certo. Eu deixei de ser concessionário quando vendi minha concessionária de moto. Eu fui ser lojista de moto usada. De moto usada. Nesse período, eu aprendi a avaliar a moto, mecanicamente e de mercado. Sim. E pela experiência que eu tenho, que eu fui lojista de carro também, trabalhei em concessionário de automóvel, é muito mais fácil avaliar uma moto usada tecnicamente que um carro. Eu bato o olho na moto, já digo que foi modificado, o que aconteceu, se caiu, se está torto, se não está. Dá para ver tudo. Concordo inteiramente. Mas então, o comodismo, a preguiça. É muito mais fácil. O carro tem muito mais vício oculto do que uma moto. A moto, ela conta uma história. De olhar a moto, ela conta uma história para você. Concordo, estou de acordo que é um preconceito, um estigma que se criou. Mas o pessoal acha que não dá dinheiro. Na verdade. Aí é outro equívoco. Outro equívoco. E assim também. E para onde vão as motos usadas? Para onde vão? Porque assim, quem vai comprar uma moto zero? Pela minha observação... Ele pode ter uma moto usada para dar uma troca, né? Ele tem. Ele tem. Para onde vai aquela moto? Ora, eu peguei os números se eu pegar dos últimos 12 meses, o número de transações feitas com veículos, com motos usadas, é o dobro de veículos novos. O dobro, nacionalmente. Ou seja, é um mercado que é o dobro. Agora, para onde está indo essas motos? Sem dúvida que, primeiro, a internet facilitou muito, porque hoje criou-se um estigma. Quem tem uma moto seminova, ele não leva na concessionária autorizada para trocar. O que ele faz? Ele anuncia, ele consegue vender, o que também às vezes é um equívoco, nem sempre, os riscos, né? Claro. Tem os riscos de toda ordem, né? E aí, mas isso facilitou muito. Porque antes, o que ele... Imagine o mundo sem internet. Você tinha uma moto seminova, precisava vender. Que opções que você tinha? Encontrar um particular, anunciar no jornal. Só que o jornal era limitado. O público-alvo de moto não lia jornal. Tinha aqueles jornais populares, lembra? Primeira mão. Isso. Que tinha aqueles... Eu anunciava. Aqueles recortinhos assim. Tijolinho era o nome. Então, a internet facilitou muito. E também a rede de lojistas independentes, que é significativa. A gente não tem ideia. Eu andando pelas cidades... Tem um número? Existe um número? Eu não tenho esse número. Eu vi na última Fenalto, alguém falou em 40 mil... mas aí... Geral. Tá. Mas se perguntar... Exclusivo de moto. Eu acho que não tem esse número. Eu acho que também não tem. Ninguém tem esse número. Interessante isso, né? Essa é uma questão para ser pesquisada, né? E acho que a gente pode depois pensar aí uma maneira de como juntar as entidades para trazer esse número. Mas, em resumo, é um estigma, é um preconceito e está perdendo oportunidades. Mas muita. Muita oportunidade. Eu acho que tem aí um grande filão para ser... Porque, veja só, ontem mesmo, eu vi não sei se você chegou a ler no UOL, na Folha de São Paulo, o caso de uma concessionária premium de Belo Horizonte. Você viu? Que deu um golpe. Então, os riscos são enormes. Eu acho que o concessionário poderia explorar melhor assim, a garantia, a credibilidade, a confiança. Ele tem uma bandeira, né? Ele tem uma bandeira. Ele tem uma bandeira. Isso só por si já dá uma credibilidade enorme. Agora, enorme. Tem que mudar
O mindset. O mindset. Tem o mindset do concessionário e o mindset do cliente. Do cliente. Porque o cliente, se o quando cliente... fala veículo seminovo, concessionária oficial, tô fora. Tô fora. Não. Os caras, eles se sentem lesados, porque a comunicação na avaliação, o concessionário nunca deu importância. Já que a gente está se aprofundando nisso, claro. E eu tenho... sabe onde está o problema? Assim, ó. Bom, mindset do cliente, isso é consequência do jeito que o concessionário trabalha. Da má gestão do concessionário. Porque, assim, ele descuida do processo de avaliação, de negociação, de comunicação com o cliente. Imagine... Porque era fácil da garantia de um ano vamos no lá. concessionário. Eu tenho uma moto seminova. Isso. Estou pensando em trocar. Legal. Possibilidade. Vou no concessionário. Qual é a primeira coisa que eu faço? Consulta a tabela FIP. Eu vou com a tabela FIP na cabeça. Chego lá no concessionário. Aí pedem a tabela FIP é 10 mil. Avaliar. Tabela FIP é 10. Aí ele vai lá, avalia, chega um sujeito e secamente diz assim, vamos dizer, a tabela FIP é 10 mil. Ele chega e diz assim, olha, sua moto é 7 mil reais. O cara, qual é o sentimento que ele tem? Ele se sente lesado, roubado. Porque a comunicação é mal feita, é descuidada, não tem capacitação na negociação. Porque tabela FIP é preço de referência de anúncio. Não existe uma estatística no Brasil oficial que diga o preço real que foram vendidos os veículos seminovos. Tem. Tem a tabela autoavaliada. Tá porque bom. eu tenho as notas fiscais. Porque você tem. Tá legal. Eu tenho as notas fiscais. Da tua amostra. Mas eu digo assim, da tua amostra, que é significativa. Perfeito. A legal. nossa amostra é estatisticamente 82% dos funcionários relevante. brasileiros. Tá bom. Mas a moto você não tem. Na moto eu não tenho. Moto você não tem. Então, veja só. O cliente, ele tem essa referência na cabeça, que é preço de anúncio. Só que esse preço efetivo, o cliente não tem. E aí, quando ele faz a comparação, qual é o sentimento dele? É lesado. Lesado. É isso. Então, fora isso, é o seguinte, se ele vai procurar uma moto usada na concessionária, o concessionário poderia oferecer uma garantia de 1 ano, poderia oferecer algum brinde a mais, alguma coisa para ele se sentir mais confortável, ter ofertas, porque não tem oferta. Se ele for procurar numa concessionária Honda uma moto usada, vai ter umas 2 ou 3 ali no cantinho, jogado, não tem um vendedor específico. Mas deixa eu te falar. Dedicado. Pelo que eu conheço, pela minha pouca experiência, eu observo o seguinte, o problema da moto seminova na rede de segmento de motocicleta não é a venda. Tudo que tem, vende. Sim. O problema é o quê? É a compra. A captação. Sim, claro. Aí que está a questão. Concordo aí que está a você. barreira. Os meus clientes de motocicleta, eu falo os concessionários, eles não têm problema para vender moto. É diferente de automóvel. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo, concessionários de automóveis, eles têm sérios problemas de escoamento do estoque. Sim. Eu já encontrei casos, assim, é claro que são exceções, mas, por exemplo, veículos com 10 meses de estoque. Sério? Sim. Tem isso? Até demais, até mais. Você sabe, eu faço uma brincadeira quando eu falo para concessionária, né? Eu tenho um grupo de concessionários grande e tudo mais. Fala, quem tem algum veículo em estoque há mais de 3 meses? Aí todo mundo levanta a mão. Há mais de 6, aí menos, levanta a mão. Eu falo assim, e há mais de 1 ano? Aí todo mundo fica olhando para o lado. Assim. Eu falo assim, quem mente um pouco aqui? Então, automóveis, eles têm problema na venda. Moto não tem problema na venda. Assim, eu falo a Honda, né, que eu conheço mais. As concessionárias, eu também estou falando por uma amostra que é as pessoas com quem eu trabalho. Eles não têm problemas para vender a moto. Só que não tem problema na captação. Eles têm problema na captação e eles têm um outro problema também que nós vamos ter que enfrentar. Qual que é? Que é a preparação. Assim, a moto entra, eles não dão prioridade. Os caras... E aí que você vê, quando eu falo da cegueira estratégica, é que o cara não pensa o seguinte, que negócio é giro vezes margem. Exato. Então, o que acontece? Eu compro a moto, entra para dentro e ela fica abandonada na oficina. Meu giro foi para o espaço. Não adianta eu ter uma margem de... Eu faço as contas básicas aritméticas para eles, para alguns deles, né? Eu digo, olha, 30% de margem é bom? É bom. É bom. Mas se você levar 1 ano... Para vender...
Porque na preparação você deixa para lá. Deixa para lá. Ele não E dá é muito prioridade. simples. É o que eu falo, a diferença entre moto e carro, que é muito mais simples preparar uma moto que um carro. É muito simples. Você tem lá... Hoje tem tudo paralelo, tudo original. Você consegue trabalhar as duas coisas muito bem. Um carro, não. Você está com problema de pintura no carro, etc. Ferrou. Dá problema, tem que mandar, espera na oficina não sei quanto tempo. Moto é muito rápido. Isso. Então, o pessoal precisa mudar isso, que assim, como a moto nova oferece uma margem boa, eles querem, na moto seminova, ter a mesma margem. Por quê? Porque hoje, pelo menos nos últimos anos, pode ser que esse ano mude, tem algumas nuvens no horizonte, né? Do ponto de vista da economia, nós não sabemos o que vai acontecer a partir do que aconteceu ontem, né? Ninguém sabe o que vem pela frente, mas, assim, então, até agora, faltava moto nova. Então, a margem da moto nova estava lá em cima. E aí, vamos dizer assim, por comodismo, e o pessoal não quer pensar muito, eles querem que a moto seminova tenha a mesma margem da moto nova. E aí é complicado, porque aí você tem que depreciar a compra e aí não consegue comprar. Então, você vê que fica numa armadilha... saída. Sem saída. Então aí que está o problema. Agora, porque se você trabalha com uma margem menor, mas gira, que aí eu fazia as continhas básicas para ele. Você ganha 10% de margem, que é razoável e dá para trabalhar perfeitamente, sem grandes problemas. Tá? E modelos de alto giro, você compra e vende, compra num dia, vende, vamos dizer, na semana, entre a entrada, a preparação e a venda, no máximo uma semana. Você com o mesmo capital, vamos dizer, você com 10 mil de capital, você gira 4 vezes no mês, meu caro. Faz as contas. Um negócio que gera... É melhor do que vender droga, né? 40% no mês. Vê ao ano. Então, quando você mostra isso para o concessionário, né, para mostrar, eu tenho um grande mercado, eu tenho um grande produto, e aí se você juntar tudo isso, a boa gestão, aí vai para a galera. Muito bom isso, muito bacana. Você estava me falando que tua tese de doutorado era sobre a produtividade nas empresas, de maneira geral. Isso, né? No segmento de automóveis e motocicletas. Isso, mas você olhou primeiro para o segmento mundial, de vários segmentos, para depois chegar numa análise. Conta para gente como é que foi isso. Olha, uma coisa que assim, saiu, assim, não foi pensado. Eu estava estudando, levantando os dados e saiu de repente. O que eu imaginava, eu não tinha ideia disso, é que, por conta da introdução de tecnologia, automatização de processos, softwares, aplicativos, no processo de comercialização, eu tinha o pressuposto de que a produtividade de pessoal, medida como faturamento dividido por número de pessoas trabalhando, estivesse crescendo ao longo do tempo. A produtividade crescendo, o número de pessoas caindo. O número de pessoas caindo, porque o faturamento está aumentando. Exato. Aumentando por conta da tecnologia, né? E da inserção de novas pessoas no mercado. Então, o faturamento aumentando. Tecnologia no processo. Menos gente trabalhando. Você vê o caso dos bancos. Sim. Não tem mais, você não fala mais com um funcionário de banco. É dificílimo. É complicado. Então, o que era esperado é a produtividade das pessoas está aumentando. A produtividade do pessoal. Quando eu levantei os números de 10 anos, de uma década, dos últimos 10 anos, no segmento de automóveis, e aí eu relacionei a venda de automóveis anual no Brasil dividido pelo número de pessoas trabalhando em concessionárias, funcionários totais. Aumentou. O que acontece é que a produtividade caiu. Produtividade caiu. Mesmo e vem caindo ano a ano. Mesmo com a tecnologia. Você poderia dizer, não, foi a pandemia. Alguém poderia dizer. E eu, conversando isso, alguém me falou, não, mas isso é o efeito pandemia. Não, eu não estou falando dos 4, 5 últimos anos. Estou falando de 10 anos. Vinha caindo. Aí,
eu comecei a investigar na minha pesquisa. Qual a explicação para isso? Qual a explicação? Qual a explicação? Essa é a pergunta boa. E eu fiz para o meu orientador. E eu disse, qual é a explicação? Aí eu comecei, aí me surgiu uma linha de investigação. Aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri alguns fatores que explicam isso. Quais? Primeiro, rotatividade de vendedores. Dá uma olhada. Não tem rotatividade de vendedores nos funcionários? Tá bom. Faz o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo, vai lá na concessionária de automóveis da tua região e tira uma foto um ano e tira uma foto um ano depois. Na sua concessionária, faz isso. Na sua concessionária. Tira uma foto do showroom. Eu digo isso, por exemplo, eu trabalho para a Honda, eu tenho um carro Honda, né? E trabalho para a Toyota, tenho um carro Toyota também, tem que ter, né? Tá bom. Mas eu digo para o proprietário lá da concessionária de Campinas, tira uma foto um ano e tira uma foto um ano depois. Metade mudou. Mudou. E às vezes mais do que isso. Mais da metade. Mais do que isso. Aí eu fiz uma pesquisa no Brasil inteiro, 700 concessionários de automóveis e motocicleta me responderam a pesquisa para o meu doutorado. E sabe o que eu descobri? A rotatividade das equipes de vendas chega a próximo de 50%. 47% em automóveis, 49% em motocicleta. Mas por quê? Por quê? Aí ele vai para a Uber? Uma explicação puxa a outra. Aí por quê? Tá bom. Por que isso? Primeiro, e aí eu também investiguei isso. E eu encontrei duas causas, duas explicações. Vamos dizer, a rotatividade explica a baixa produtividade das equipes. Esse é um ponto. Tá? Aí vamos lá. Outra. Aí o que explica, então, a rotatividade? Por que o funcionário não para na concessionária? Isso, por quê? Primeiro, e aí eu também fui investigar isso. Existe um estigma com a profissão vendedor. Quando fala vendedor, você já viu algum colega teu? Não, eu. Sim. Quando eu falava assim, o que você faz? Eu vendo carro. Tá. Por que você não estudou? Isso. Então, agora, eu me lembro nos aniversários dos meus filhos, que a gente convida aquelas pessoas, os amigos, né? Todo mundo é assim, você chega para a criança, o que você quer ser quando crescer? Ninguém fala. Você já ouviu alguém falar que quer ser vendedor? Você já ouviu algum pai, alguma mãe dizer assim, eu quero que meu filho seja vendedor? Já ouviu isso? Nunca. Não existe. Eu fui investigar isso, eu fiz pesquisa. Isso é um dos motivos. Esse é um dos motivos, o estigma. E sabe qual é a consequência desse estigma? Não atrai gente de competência. Eu te falo, eu pesquisei. Não deu certo em nada, foi ser vendedor. Vai ser vendedor. E não atrai os bons. Olha, eu te dou um exemplo. Eu tenho nome que eu acompanho, 50 pessoas, vendedores da rede Honda de motocicleta, que vende acima de 50 negócios mês. Sabe quanto essas pessoas retiram entre salários e comissões mensalmente? Quanto? 25 mil, 30 mil reais por mês. É bom. Excelente. Meu caro, eu peguei uma pesquisa de uma consultoria internacional que ela faz em 87 países sobre salários. E ela faz aqui no Brasil. Esse salário está no nível de diretoria, de gerência e diretoria. Então, é excelente. Agora eu pergunto, alguém sabe disso? Quando eu estudava na Unicamp... Mas não é que nem jogador... Eu estou dizendo... Peraí, segura. Isso não é que nem jogador de futebol, só alguns, meu salário de futebol se destacam. A maioria passa fome. Mas alguns que se destacam promovem o sonho. Isso. E aí? Vamos lá. Vou lá. E eu já explico esse exemplo que você deu. Eu tenho explicação para isso, de acordo com a neurociência. Vamos lá. Então, veja só. O problema não atrai gente de talento, de competência, porque o mercado não sabe que um profissional de vendas da rede Honda pode ganhar 25 mil reais por mês. Garantido. Assim, não é salário fixo. E outra coisa, sem grandes investimentos. Só fazendo o que tem que ser feito. É diferente do jogador de futebol. Sim, tem que ter talento. O jogador de futebol tem que ser talento. O profissional de vendas não precisa ser talentoso. Só precisa ser o quê? Disciplinado. Fazer o básico. Fazer o que tem que ser feito. Exato. Só isso. Então, o problema é isso. Não atrai. Porque quando eu estudava na Unicamp,
ia lá no último ano de economia, foram lá as grandes multinacionais fazer o quê? Se vender. Iam lá dar palestra para as pessoas que estavam terminando. Porque ali na Unicamp fazer captação de as melhores cabeças, Isso. gente que pensa. E elas iam se vender, eles iam atrair o quê? Talentos, para levar gente Agora... As concessionárias não fazem isso. As concessionárias não fazem isso. Não fazem isso. Então, ponto. Para não compridar muito. Existe um estigma de vendas e as concessionárias não se comunicam com o mercado para mostrar quanto pode ganhar um funcionário. Quanto pode ganhar para atrair gente, porque também não é qualquer Zé Mané que vai fazer o que tem que ser feito. Tem que ter um perfil, tem que ter todo. Segundo ponto, para explicar a questão da baixa produtividade em vendas do segmento de concessionário. Então, o estigma não atrai. E segundo, e aí a gente entra no outro ponto que eu também estudei de acordo com a neurociência, o processo de capacitação, seleção, capacitação e retenção de pessoal. Você precisa mudar. Que o departamento de pessoas, porque não é mais nem RH. Na minha época... Não é RH. Agora chama gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Na minha época era departamento pessoal. Isso, era departamento pessoal. Virou RH ou Virou gestão RH. de pessoas? Não pode mais chamar de RH, não. Gestão de pessoas das concessionárias está dizendo que é fraco, é ruim. Isso. Não é que é fraco. É completamente incompetente. Então, inexistente. Pelo seguinte, veja só, para você adquirir uma competência, que é diferente do Neymar, que é talentoso, do Messi, do Cristiano Ronaldo, eles têm talento. Aí o talento treinado vai embora. Agora, em vendas, você precisa ter um perfil adequado com isso. Então, você precisa saber selecionar as pessoas de acordo com o perfil. E aí vem, isso é a seleção. Aí vem as 3 funções da produtividade. Primeiro é a seleção. Selecionar alguém que se identifique, que tenha o perfil, que goste, que se sinta bem fazendo aquilo. Então, isso é completamente ignorado. Mas tem ferramentas de acesso, critérios científicos. Mas ninguém existem usa. softwares. Existem gente vendendo softwares aí de seleção, o que não tem nada a ver com ciência, com análise. Eu te falo, eu te dou 4 autores que fizeram pesquisas nos Estados Unidos sobre perfil de vendas e análise. E não é gente vendendo software, é método de perfil e identificação. Martin Seligman foi o criador e presidente da Associação Americana de Psicologia. Tem uma pesquisa fantástica. É solenemente ignorado, ninguém na administração tem conhecimento disso. Bom, a Angela Dukerhoff, o Adam Grant, tem pesquisas sobre qual é o perfil ideal para vendas. Como existe, por exemplo, eu não tenho perfil para ser médico. Pode me pagar R$100 mil por mês que eu não vou ser médico. Não adianta. É perfil. Agora, perfil não é um softwarezinho desses que estão vendidos por aí. Não, mas alguns Vamos softwares. Vamos pegar depois da Segunda Guerra Mundial. Estou falando de coisa... vamos falar de Harvard, Stanford... Isso. De universidades reconhecidas que fizeram pesquisas e derivados dessa pesquisa saiu o software. O software foi o aprofundamento dessa pesquisa. Legal. Então, e às vezes Não, claro que tem alguns, eu não estou generalizando. De Aubrey Daniels. Não estou generalizando. Tem coisas boas. Porque tudo saiu do Exército, das Forças Armadas. Sim, isso. Pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Saiu dali. Isso. Então, esse perfil comportamental. Isso que você está dizendo. E as ferramentas hoje, as concessionárias ferramentas disponíveis existem. As concessionárias têm acesso. Só que elas não utilizam. Não? Então, não utilizam. Um ponto. Segundo ponto. E aí, vamos lá. O primeiro ponto está explicado. Seleção, né, de pessoas adequadas ao exercício da função. Segundo ponto, que aí também é um problema grave, gravíssimo. Todo o processo de capacitação de equipes nas concessionárias que eu acompanho, que eu conheço, estão focadas, centradas em conteúdos cognitivos. O pressuposto se você tiver o conhecimento, você aplica. E aí está completamente enganado. Não, peraí, calma. Os treinamentos de fábrica é tudo baseado no quê? No produto. No conhecimento, produto e conteúdos, conhecimentos. Sim, mas não tem a parte de soft skill, é isso que você está falando. Comportamental. Comportamental. Não tem. Aí que está a questão.
Porque a mudança comportamental ela é lenta. Isso é explicado pela neurociência. Os nossos ancestrais, 70 mil anos, 300 mil anos atrás, eles tinham que todos os dias sair para conseguir comer. Isso. E aí, quando eles encontravam alguma coisa para comer, uma fruta, um animal que matava, eles tinham que se esbaldar, porque ele não sabia quando ia comer de novo. Exato. Isso desenvolveu no organismo humano e na mente humana a economia de energia. Você tem que gastar o mínimo de energia possível, porque é o instinto de sobrevivência. Essa mente foi condicionada por 70 mil anos. E aí nós ficamos na zona de conforto e a gente valoriza a gratificação imediata e a gente não pensa no longo prazo. Então, a mudança comportamental ela é lenta. A mudança cognitiva, assim, o córtex cerebral só foi desenvolvido muito tempo depois, o sistema límbico que gerencia as emoções, então, o prazer, ele valoriza o prazer, o imediato, a sensação. Isso cria, nós temos um mundo tecnológico, onde tudo acontece rapidamente, e nós temos uma mente do paleolítico. Então, se eu quero treinar uma equipe de vendas, não adianta eu dar para ele, o conhecimento está disponível. As melhores obras, tem livros maravilhosos. Tudo está na internet hoje. Tudo está disponível de graça. Eu sou do tempo, na minha infância em Picos, que o meu problema era que a gente não tinha acesso. O conhecimento só estava disponível para as famílias abastadas. Você tinha que comprar. E era caro, a enciclopédia Mirador, Barça, era o sonho de consumo de todo mundo. Só os ricos podiam ter. Hoje, o conhecimento está disponível. Hoje, nos vídeos, na YouTube. Mas então, mas aí eu quero, só para concluir o raciocínio, as fábricas e as concessionárias, elas acham que treinar a equipe de vendas é oferecer conhecimento. No suposto de que, uma vez que eu assisti um curso, assisti um vídeo, frequentei, li alguma coisa, eu vou aplicar. E não vai. Pode ver todo o treinamento. Então, qual é a saída? Qual é a saída? A saída é a mudança comportamental. Isso. E a mudança comportamental... Aí ela leva tempo. Você tem as gerações todas aí trabalhando. Sim. O que a gente tinha, então, que supor que tem determinada geração que é mais treinável que outra para esse fim específico que a gente quer. Pode ser? Eu não diria, eu não tenho elementos para dizer que isso dependeria dessas gerações. Não, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Baby Boom, Z, Milênio. Y, eu acho que não, existe uma coisa que o ser humano, que é muito mais do que isso daí, que é a nossa essência, o nosso código genético, que nós foram formados há milênios, e isso é característico de todos nós. Para mudar, é claro que existem atributos, características que a geração milênio difere da geração Z. Isso é tranquilo, isso é visível, é perceptível. Agora, eu não acredito que a questão seja por aí. Tá. A questão é, se eu quero, vamos ao ponto, mas você não acha voltar lá à explicação... Porque eu quero contratar vendedor hoje. Eu quero voltar à explicação lá da eu quero baixa contratar produtividade. Vendedor hoje. Sim. Eu busco vendedor na faixa de 25 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos. Depende. Eu buscaria em todas as faixas. Todas eu as pessoalmente. Tá bom. Pessoalmente. Aí, só mais um ponto. Para você aí desenvolver aí a sua tese. Vamos lá. A geração de hoje é mais imediatista. Sim. Você acabou de dizer isso. Sim. Tenho tudo na internet, tudo disponível. Sim. Vejo a pessoa ficar milionária da noite para o dia. E eu tudo quero... ilusão. E outra coisa, vou citar Kant aqui, ó, que ele falava assim, a liberdade está em fazer o que você não quer. Né? A liberdade está em fazer assim, o que me dá prazer imediato é muito fácil de fazer. Isso, né? Ou seja, eu quero comer aquele chocolate, eu vou lá e compro e está resolvido. Agora eu pensar que aquele chocolate pode fazer mal, eu não vou comer, etc. Eu paro e não como, toma essa decisão, isso é muito mais difícil. Essa é a disciplina que você está falando. Isso é a disciplina, essa é a mudança comportamental. Essa é a mudança comportamental. Porque só assim também eu consigo ser treinado. Isso é. A questão é que os programas de treinamento e capacitação, e não vamos falar treinamento, vamos falar programas de desenvolvimento humano, de pessoal. Isso precisaria mudar a didática, a metodologia, o programa e o tempo. Olha, não dá para formar uma equipe de vendas, pela minha experiência, pouca experiência que eu tenho, não dá para formar uma equipe de vendas em menos de um ano. Se você selecionar as pessoas certas,
Ainda assim, você precisa, leva tempo. Eu vejo no meu caso pessoal, tudo que eu aprendi, tudo não é uma forma de dizer, mas muito do que eu aprendi nesses estudos da neurociência, eu procuro fazer experiências em mim. Você sabe que eu gosto muito de vinho. Sim. Eu gosto muito de vinho. E agora eu criei um Você vai ganhar hoje aqui. Sabe o que eu fiz para treinar essa questão da disciplina? Eu resolvi fazer, eu aprendi com alguns amigos britânicos, né? Janeiro seco. Isso. Que eu tomava vinho todo dia. Esse mês eu não estou tomando vinho. E na verdade, os britânicos não tomam nenhuma bebida. Nenhuma bebida alcoólica. É zero álcool. Zero álcool. É janeiro seco. Janeiro seco. Eu estou fazendo janeiro seco. Ótimo. Sem álcool. Um mês inteiro. E eu gosto muito de vinho. Eu tomava vinho todo dia e vou continuar tomando. Mas o que é isso? Disciplina. Eu comecei a treinar xadrez, que eu não sabia. Só quando velho foi que eu fui aprender. Para treinar foco, disciplina, atenção, a mudança comportamental. Hoje, meu caro, aí, partindo para a resposta objetiva, existe um protocolo científico para você promover a mudança de conduta, de comportamento, de atitude. Só que isso não é mágico, não é seguindo essas formulinhas mágicas desses vídeos que você vê no YouTube. Para. Eu fui nomeado agora concessionário de uma marca nova, maravilhosa. Isso, legal. Fui nomeado. Tá bom. Tem que contratar vendedor, contratar meu time inteiro. Isso. Saio contratando quem já está no mercado trabalhando, roubando das outras concessionárias. É uma alternativa. É mais fácil. É uma alternativa. É mais fácil. Ou pego todo mundo zero. Boa. Novinho. Boa. Nunca trabalhou em concessionária. Treino todo mundo. Boa questão. E aí eu vou dar a resposta de todo bom economista e consultor. Depende, eu faria as duas coisas. Eu não seria radical de contratar só gente nova. Eu posso, e é isso, essas recomendações que eu dou para as minhas concessionárias clientes. Eu faria, por exemplo, eu vou dar aqui uma ideia. Por favor. Uma ideia, isso aqui custa dinheiro, mas eu vou dar para os seus telespectadores. Muito obrigado. Eu vou dar para os seus telespectadores o Dedilers agradece. Como um presente. Uma ideia que eu tenho cultivado e eu ofereço, e eu desenvolvi isso a partir de muita estudo e acompanhamento. Por exemplo, é o concessionário fazer uma parceria com as universidades, tá? Para pegar gente do terceiro e quarto ano dos cursos ligados a mercado. A primeira coisa tem que vender quanto ganha o vendedor. Isso. Tem que vender, porque mostrar E lá na universidade fazer palestra, como foi lá o Banco de Boston naquela época, lá em Campinas, quando tinha o Citibank, que tinha também a IBM, a 3M, a Ródia, as grandes multinacionais foram lá, o Banco Itaú, sabe, iam lá na Unicamp se vender. Então, primeiro tem que fazer isso, tem que se vender. Depois, fazer parcerias para essas pessoas fazerem estágio na concessionária. Para conhecer o negócio. Para conhecer. Assim, primeiro eu vou fazer a seleção de perfil. Estou te respondendo a tua pergunta. Claro. Eu sou um concessionário, que eu cheguei aqui e vou abrir. Tá bom. Primeiro, não tem mágica. Tá bom. Eu vou, se for o caso, claro, é a lei de mercado, eu posso pegar algumas pessoas do mercado, que não dá para começar do zero, não é impossível, eu pego alguns de mercado que estão aí, através de headhunters, tá bom? Trago alguém para cá. Não pegaria de concessionário para não gerar guerra, eu pegaria gente boa de vendas de outros segmentos. Que treinar produto também. Sim, que já entende vendas, já domina vendas. Agora, gente de talento. Estou te respondendo. Faria esse trabalho de futuro, essas parcerias com as universidades. O cara fica ele precisa do estágio, porque nós precisávamos de estágio para completar o curso. Okay. Não tem encargos trabalhistas, muito menos. E eu tenho a oportunidade ali de identificar o quê? Gente de talento, gente boa. Claro que eu tive que vender para o cara a ideia do que é consultor. Agora, ainda falta o terceiro ponto que eu não respondi. Então, a seleção tem que mudar, a capacitação tem que introduzir, agregar a mudança comportamental num programa de longo prazo. Não é treinamento de uma semana, amigo, que vai formar uma equipe de vendas. Vê os treinamentos de fábrica, pega os treinamentos das montadoras.
treinamento. Eles acham que dá um treinamento de uma semana e o cara vai ser formado. Bom, então vamos lá. O treinamento tem que ser constante, né? Isso! 3 coisas, vou dar de graça aqui também, ó, de consultor. Quer vender muito? Você só precisa fazer 3 coisas. Prospecção diária, treinamento contínuo, eu não vou dizer diário, não. Contínuo. Mas contínuo quer dizer 3 vezes por semana, 30 minutos. Isso. Para sempre. Como o time de futebol. Exato. Mire-se em Abel Ferreira. Tá bom? O melhor técnico do Brasil. Não, tá bom. Não é do Brasil, né? Tá bom. Ele não é do Brasil. Não é do Brasil. Tem outro. Não, tá bom. Mas vamos lá. Treinamento e gerenciamento de carteira de cliente. Alguém desconhece isso? Não. Todo mundo sabe o que tem que fazer. O problema é que não faz. E não faz por quê? Pela questão da disciplina, da mudança comportamental. Então, tem que criar um programa de longo prazo, de no mínimo 1 ano, para promover a mudança comportamental. E agora vamos para o último elemento. Então, seleção, desenvolvimento, capacitação. A segunda função. Vamos para a terceira. Você falou antes, até. Você falou do recrutamento, quando você vai nas universidades. O recrutamento e seleção está tudo junto. junto. Porque antigamente era chamado de recrutamento. Não pode mais usar esse Ah, nome, não? que tem uma concepção militar. Ah, Recrutamento. Não pode? Não. Agora é atração. Você tem que ser politicamente correto, entendeu? Isso aí é o Eu pessoal, não sou essa pessoa. Isso aí é o pessoal do RH, quer dizer, de gestão de pessoas. Não pode mais falar de recrutamento, agora é atração. Atração. Você tem que atrair gente de talento. Políticas de atração. Então, vamos lá. Atração e seleção eu estou colocando no mesmo pacote. Ok. Aí depois, o processo de capacitação e desenvolvimento, segundo pacote. Vamos para o terceiro. Qual o terceiro? Que ainda falta o terceiro. Para resolver o problema da produtividade, foi que começou toda a nossa discussão. Qual o terceiro? O terceiro é sistema de remuneração e reconhecimento. Tudo que eu aprendi da ciência, se os concessionários tiver certo, tudo que eu aprendi da ciência está errado. Ou seja, você está dizendo que todo mundo paga errado. Todo mundo paga errado. E eu tenho falado isso para diretores Brasil de grandes marcas. Não vou falar as marcas, mas eu tenho conversado, quando eu converso, eu digo, olha, se vocês estiverem certo, toda a ciência está errada. Porque é o seguinte, quando se fala em motivação de vendedores, reconhecimento, remuneração, quais são as ferramentas que as concessionárias usam para motivar vendedor? Comissão. E o que mais? Pacote de benefícios. Campanhas e promoções. Promoção para o cliente. Isso. E para ele também. Campanhas para interno. Campanha interna, promoção externa. Isso. Todo mundo faz isso. É praxe. Quer motivar, quer vender mais? Campanha. É cocaína. Não serve para nada. Tira a campanha. O que acontece? Nada. Despenca. Eu tenho muitos exemplos. Como é que ninguém aprende? Mas então funciona? Como é que ninguém aprende? Então, você está dizendo que funciona, ué. Hã? Você está dizendo que a campanha funciona. Se tirar a campanha, despenca, você põe a campanha... Sim, aí é só campanha. Só que aí depois o que acontece? Você faz uma campanha para uma viagem no resort. Tá bom. Isso. Funciona? Funciona. Aí, depois de 5 campanhas para ir ao resort, ainda funciona? Não. Não funciona mais. E o que funciona? E o que funciona? Boa. Aí o que funciona? Aí tem muita coisa para a gente estudar sobre isso, né? Primeiro é tirar essa questão de campanha. Cuidar do ambiente organizacional, né? Para que seja um ambiente saudável, bom, e não essa guerra que... Deixa eu te falar, e eu tenho dados disso da Organização Mundial de Saúde. O Brasil, segundo país do mundo em burnout. Nós somos o país mais ansioso da América Latina e o 4º país mais ansioso do mundo. O maior consumo de ansiolítico do Brasil... Só pede para os Estados Unidos. Não é? Não, eu não guardei aqui. Eu tenho lá o Você falou documento. Que o segundo, o primeiro vem na cabeça dos Estados Unidos. Porque eu guardei algumas coisas, né? Mas porque eu dou um curso numa universidade lá de Portugal sobre isso, né? Sobre neurometria e essa questão do mundo corporativo. Está todo mundo louco. Burnout. Está todo mundo louco. E outra coisa, só piora. E eu fiz uma pesquisa nas concessionárias. Sabe o que eu descobri naquela amostra?
51% da equipe de vendas estão tomando remédios. As pessoas estão com problemas de saúde, problemas de sono, problemas de ansiedade, sabe? Não pode, isso não aguenta, ninguém aguenta. É um estresse constante, é uma sobrecarga, é uma tensão violenta, isso vai ter que ser repensado. Então, nós temos que repensar o ambiente de trabalho, as formas, a motivação humana. Vamos seguir o que manda a ciência. Primeiro, você tem que ter um propósito, depois você tem que ter autonomia, depois você tem que trabalhar a excelência. E é claro que não dá para a gente detalhar isso aqui, porque não tem fórmula simples, não tem fórmula mágica, não tem solução milagrosa. Agora, tem algumas direções, alguns caminhos. E o que eu sei, o pouco que eu aprendi o caminho não é por onde nós estamos praticando atualmente com campanhas e promoções. Eu tenho falado, por exemplo, tudo é campanha, uma campanha. Aí termina uma campanha, começa outra campanha. Exato. Eu pergunto, se dinheiro motivasse, todo vendedor sabe que se vender mais, o que acontece? Ele vende mais. E por que ele não vende? Eu te dou um exemplo de vendedores de automóveis que vendem 25 automóveis. Eu posso afirmar para você. Diga. Porque não tem disciplina para ganhar. Isso, exatamente isso. Porque o vendedor que começou há um ano ganha muitas vezes 10 vezes mais do que aquele que está há 10 anos. Isso mesmo. E todos ganham comissão do mesmo jeito. Isso mesmo. E todo mundo sabe que se eu vender mais, eu ganho mais. Então, se isso é forma de motivação, que motivação é essa? Que não funciona? Então ele tem que ser automotivado? Não é automotivado. É assim, você tem diversos estudos, a Wade, que é lá de Stanford, tem uma pesquisa maravilhosa sobre ambiente, a influência do ambiente na motivação e no desempenho. Tem muitas pesquisas científicas que são produzidas por Harvard, por Stanford, por toda essa... Você então acha então que as entidades, associações de marca, Fenabrave, Anfávia, todo mundo devia promover essas pesquisas, fazer cursos e treinamentos em cima disso? Isso que vai promover fazer vender mais? Exatamente. Então, mas resumindo, o terceiro ponto, nós temos que pensar novos sistemas de remuneração e reconhecimento, de competência, do mérito, de motivação humana baseado nas evidências das pesquisas científicas. Ok. Certo? E aí resolve o terceiro ponto. E aí explica, então, a questão da produtividade do turnover. Atraímos mal, comunicamos mal com o mercado, não sabemos selecionar o pessoal, não capacitamos da maneira correta e não remuneramos e reconhecemos. Faz uma pesquisa de clima entre as equipes de venda para você ver o nível de insatisfação. Conversa com as pessoas informalmente. As pessoas que estão nos assistindo. Se você milita aí militar é um nome interessante, né? Militar. Pode usar? Militar não pode. Não pode mais. Se você trabalha na área do segmento de veículos, mesmo como profissional ou mesmo você tem alguma... Conversa com as equipes de vendas para ver o nível de satisfação deles, de realização pessoal, se eles estão felizes, se eles estão satisfeitos com o clima, com o trabalho, É claro que tem as exceções, mas, de modo geral, as pessoas estão o quê? Ansiosas. Olha, deixa eu te falar. Números da Organização Mundial de Saúde. Tá? 87% dos brasileiros têm algum problema de nível de sanidade mental. Algum distúrbio, algum problema de saúde de origem emocional, psicológica, tudo. Depois, se você quiser, eu te mando em PDF esse estudo da Organização Mundial de Saúde. Manda para quem quiser, está assistindo aí. Isso. Pede para mim que eu vou mandar também. Em PDF. Eu mando estudo da Organização Mundial de Saúde. Só para concluir esse tema. E tudo isso impacta o quê? E para concluir o podcast, qual o recado que você deixaria, depois de tudo que você falou aqui, o que tem que fazer nos próximos... Em 2025. Você tem que fazer nesse ano para tentar começar a mudar isso aí. Isso. É isso que eu ia falando. É assim, tudo isso que eu trabalho na consultoria, esses últimos 4 anos, que começou com a pandemia, eu me dediquei a estudar. Então, eu fui para os Estados Unidos fazer o mestrado e o doutorado. E agora eu estou fazendo o pós-doutorado. Foram 4 anos de estudo
de dedicação a pesquisas, que eu tinha ficado 20 anos No afastado, campo. que eu comecei no ambiente universitário, lá na Unicamp. E agora você voltou. Fiquei 20 anos trabalhando no mundo corporativo. Aí veio a pandemia. Aí o mundo desabou. Aí eu fui estudar. Eu fiz cursos em 5 universidades do mundo, cursos online durante a pandemia. Da Holanda, de Harvard, tudo online. Bom, aí agora eu terminei tudo, agora eu estou indo para o mercado, já agendei com algumas entidades de marca para trazer alguns pontos para reflexão, o que nós fizemos aqui nesse bate-papo. Porque aí você pergunta o que fazer. Primeiro, eu acho que a gente tem que repensar uma série de práticas que rege o modelo de negócio atual. O modelo de negócio atual. E aí o que fazer para frente, para concluir a minha fala. Eu trabalharia nessa área eu investiria em aprofundar, expandir os conhecimentos na área do comportamento humano, de como mudar a mudança, de como promover a mudança comportamental, de criar um ambiente corporativo. Eu listaria esses pontos. Eu investiria em expandir o conhecimento na área da mudança comportamental, tendo acesso a todo. E o segundo ponto, e aí eu concluo, eu focaria nesses 2 pontos, porque a partir desses 2 pontos virão todos os outros que nós falamos aqui. Mas, assim, por exemplo, para você ser médico, você tem que ter um diploma e um registro no Conselho Regional de Medicina. Se você não tiver um diploma de medicina, você é processado por medicina ilegal. Para você ser engenheiro, você tem que ir a mesma coisa. Para você ser advogado, a mesma coisa. E para você ser um administrador de empresa? Não precisa nada. Não precisa nada. Para ser vendedor? Não precisa nada. Mas aí tudo começa... A culpa não é do vendedor. A culpa é de quem? Não é culpa, responsabilidade. De quem que é a responsabilidade? De quem do gestor. Do gestor. Então, eu acho que um outro ponto é trazer mais ciência para dentro da gestão das empresas. Eu finalizo, eu olho para onde? Para cá. Para cá. Eu finalizo, você que está nos assistindo, eu diria 2 pontos. 1, traz mais ciência para dentro da gestão do mundo corporativo, da empresa, de estratégias, de procedimentos, de processos, de produtividade, de pessoas. E as pessoas ainda fazem a diferença. A inteligência artificial vai levar muito tempo para substituir as pessoas. Não acredito que seja rápido, não. Então, mudança comportamental e mais ciência. Muito bom. Tílio, muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer, meu caro. Você sabe. Eu vou te dar um vinho de presente. Esse é o melhor presente que você pode me dar.